Tá dando para ver, gente? Posso começar? Tá? Tá muito boa. Ah, ótimo. Tá, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os tumores ependimários, né? A gente vai ver uma abordagem histológica e molecular deles. Tá passando aqui. Sim, a princípio, o que dá para a gente ver desses tumores é que eles são tumores gliais e que eles têm origem ou nos ventrículos laterais, o terceiro ventrículo, em toda a classe de ventrículos, ou nessa área adjacente, ou então no canal central da medula. E isso dá para a gente concluir que a ocorrência desses tumores ela vai ser em todo o neuroeixo. A distribuição dele é heterogênea e não uniforme, pode acontecer em qualquer região dessas, e isso vai diferenciar, vai mostrar para a gente que a epidemiologia dela varia e o prognóstico dele também vai variar. Aqui a gente pode ver dá para a gente ver uma distribuição desses tumores. A apresentação clínica deles, ela é variável, dependendo da localização desses tumores. Entre elas está associada com o aumento da pressão intracraniana, que pode estar relacionada com a questão, principalmente da obstrução do quarto ventrículo. Associada a isso também a gente tem ataxia, que estão presentes principalmente nos ependimomas de fossa posterior. E, além disso, tem também convulsão e déficits neurológicos focais. E esses sintomas, eles podem estar associados aos ependimomas supratentoriais. Além disso, também pode ocorrer hemorragia, só que é mais raro. Aqui o que a gente pode ver é uma classificação da OMS, e essa classificação, ela teve uma atualização em 2016, antes a classificação em 2007 era uma classificação puramente histológica, só que a gente vai ver mais na frente que uma classificação histológica, ela não necessariamente dá para eu determinar quais são os parâmetros, qual a abordagem que vai ser feita nesse tumor, e então, a partir disso, eles viram que havia necessidade, também com o avanço dos estudos do perfil de metilação de DNA, eles puderam identificar e puderam classificar melhor esses tumores de acordo também com a característica molecular deles. Aqui dá para a gente observar alguns ependimomas e a classificação deles, por exemplo, ependimomas de grau 1, a gente tem o subependimoma e o ependimoma mixopapilar. Na classificação de grau 2, a gente vai ter os ependimomas clássicos, que são o papilar, de célula clara, e o tonicítico. E na classificação de grau 3, a gente tem o ependimoma anaplásico, que ele é mais agressivo. Só que aqui, mais na frente, a gente vai ver justamente a questão do C-impactinal, o 7, que é a última atualização que a gente tem, que eles utilizaram essa nova atualização para focar principalmente nessa compreensão da base biológica e das características moleculares desses tumores ependimários. E aí a gente vai ver que algumas coisas vão mudar aí nessa classificação. Aqui é outra tabela, e aqui dá para a gente observar, tá parecido com aquela anterior que eu mostrei, a classificação aqui, e esses ependimomas. E aqui dá para a gente observar um ependimoma diferente do que não tinha lá, que é esse ependimoma, o RELA, fusão positiva. E mais na frente a gente vai ver que esses são alguns ependimomas, ele e o IAP1, o IAP1 são ependimomas que eles foram classificados justamente nessa nova, eles foram incluídos nessa nova classificação depois do perfil de metiloma. Essa atualização, ela traz para a gente justamente a questão da metilação do DNA, que isso propiciou o perfil de metiloma, que é como se fosse um banco de dados, que esse banco de dados ele vai mostrar para a gente características que podem determinar que tumores
que são parecidos histologicamente, eles podem ter características moleculares distintas. Ou seja, as características morfológicas, mesmo que sejam semelhantes, elas podem ter origens distintas. E aí foi feita uma separação desses ependimomas por sítio anatômico. E isso incluiu 3 separações, que foi a fossa posterior, o compartimento supratentorial e o compartimento espinhal. E baseado nisso, dá para a gente ver que essas alterações genéticas ou epigenéticas, quando a gente classifica esses tumores, ela vai facilitar na hora dessa classificação e no manejo desses tumores. Aqui é uma relação sobre a epidemiologia dos subgrupos moleculares, e o que a gente pode ver é que a epidemiologia desses tumores, ela vai variar muito, como a gente pode ver aqui. Nos tumores infratentoriais, tem os de fossa posterior A e os de fossa posterior B, que essa divisão de A e B é justamente definida pelos grupos de metilação. E aí a gente pode ver que na fossa posterior a proporção de masculino para feminino, ela é maior para homens do que para mulheres, e a idade ela está mais associada a crianças pequenas. Já na fossa posterior B, essa proporção ela fica igual, e a idade ela vai de crianças mais velhas a adolescentes. Relacionado aos tumores supratentoriais, a gente vai ter a fusão RE-LA e aí a YAP1, e essa proporção de sexo ela também vai variar. Na primeira, a gente vai ter uma proporção 2 para 1 para homem, e na segunda, uma proporção maior para mulheres. Também a questão da faixa etária de crianças vai variar. E aqui a gente pode ver, essa tabela é de um estudo alemão que mostra justamente isso que eu estava falando. Gente, esse negócio aqui que eu estou mostrando, ele está aparecendo para vocês? Estão me Entendi. ouvindo? Não entendi. O que está aparecendo? Está Tá, tudo bom. tá Está tudo ok aparecendo. aí, né? Está Ah, aparecendo. Tem um pointer que vai de um lado para o outro, o vermelhinho, de vez em quando. esse aqui, né? É, isso. Certo. Pronto, então essa Mas tabela aqui... essa corrida do pointer é de nervoso. Pode ficar tranquila, certo? Ah, Aperte o pointer só em cima onde você quer mostrar. tá bom. Então, o que a gente pode ver aqui é uma tabela que ela resume muito bem o que eu estou querendo falar para vocês, que é a classificação, que é justamente essa classificação anatômica, que ela se divide em fossa posterior, supratentorial ou de medula espinhal, que é justamente onde esses tumores eles aparecem. Tem também os subgrupos moleculares, que a gente pode ver aqui, ó, os subependymomas, e aí o que dá para a gente perceber é que, por exemplo, o subependymoma, ele tanto pode aparecer aqui na medula espinhal, como ele pode aparecer aqui na fossa posterior ou na supratentorial, e isso vai variar. Aqui a gente pode ver a questão da histopatologia, e aqui é que vai entrar a classificação, que na atualização do impactinal ela vai mudar. Por exemplo, o ependimoma mixopapilar, que lá na classificação da OMS, ele entra como um tumor de grau 1, a gente vai ver que eles, mais na frente, a recomendação dessa nova atualização é que eles sejam tumores com classificação 2. Aqui dá para a gente ver a questão genética, que depois, se algum patologista quiser se pronunciar mais, para explicar melhor. Aqui tem as localizações desses tumores, que a gente pode ver que varia, tanto os de medula, eles vão variar de localização. Aqui é a questão da faixa etária, esses tumores variam também, a proporção de homem para mulher e a sobrevida. Vou passar aqui. Aqui é outra tabela, só para a gente fixar aquela questão que eu estava falando da classificação, o que vai mudar. Aqui dá para a gente ver os ependimomas supratentoriais. Aqui são as duas classificações que foram definidas pelo perfil de metiloma, e a recomendação é que elas variem de grau 2 para grau 3.
Tem também os ependimomas de fossa posterior, e aqui, de novo, vem os subtipos de fossa posterior A e B. E aqui esse tumor, ele é um ependimoma espinhal agressivo, que ele foi incluído recentemente, foi descrito recentemente na nova atualização, e ele entra junto com ependimomas espinhais na classificação de grau 2 e 3. Aqui, o ependimoma mixopapilar, que ele vai para a classificação 2, segundo a recomendação do Impactinal, e o subependimoma, ele continua como grau 1. Em relação ao tratamento e o prognóstico, o tratamento ele vai da ressecção total ou parcial, e tem também a radiação, né, depender do tipo de tumor, do grau dessa lesão. E o prognóstico ele é relativamente ruim, principalmente pelo local o local cirurgicamente desafiador de ressecção desse tumor. E isso vai dificultar, obviamente, a ressecção completa dele. As recomendações atuais do CIPATINAL, a primeira é atribuir o grau 2 da MS ao ependimoma mixopapilar, como eu já havia comentado. A segunda é permitir que os graus 2 ou 3 sejam atribuídos a ependimomas não definidos pelo status molecular, que é o caso lá daquele ependimoma que eu havia falado, o IAP1 e o outro. E o outro é a descrição do novo ependimoma, que é o ependimoma espinhal agressivo. As referências. E é isso. Muito bem, Sângela. Muito bem feito, simples e preciso com a classificação.